Saudações a todos, sou Marcos Ariano Babalaô e Calgundá. Esse é o canal do vídeo associado ao blog, né? Um blog que tem textos escritos, www.lumilar-fa.com.br. Neste vídeo eu vou falar sobre as mensagens de Deus através de Fá, através dessa religião, se manifesta através de Fá, de como devemos nos comportar em relação às bênçãos que recebemos de Deus, né? Em relação, especificamente no caso da prosperidade, recursos financeiros que a gente ganha, qual deve ser o nosso comportamento, qual é o comportamento que Deus espera da gente. Eu vou trazer essa mensagem baseado em um módulo específico, que isso será um exercício, e vou explicar como que a gente, né, como que se deriva essas informações que a gente pode falar das mensagens de fato, tá bom? Então quem tiver interesse nesse vídeo segue, se não tem outros vídeos no canal. Bom, já expliquei, né? Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender em Fá é o seguinte, né? Eu não quero enrolar, quero saber o objetivo, que as pessoas reclamam que eu fico fazendo blá blá blá. E eu também te assisto no YouTube, ninguém gosta de fazer blá blá blá, tá certo? Então já gastei aqui 30 segundos para dizer que eu não faço blá blá blá. Mas então, em Fá é o seguinte, como eu disse para vocês em outros vídeos, religião é a palavra de Deus para nós que vivemos no mundo, tá certo? Tem aí processos metafísicos interessantes para entender essa separação. Como eu falei no vídeo anterior sobre religião, vocês viram ver, pouca gente viu. Eu explico mais ou menos esse fenômeno e tal, mas então é a palavra. Então, aí como faz? Como cabe ao Babalaô fazer isso, tá certo? Como cabe ao Babalaô? Para que eu possa falar para vocês qual é a palavra de Deus, todo o sacerdote, né? Seja o padre, seja o pastor, seja o rabino, né? Que é os que a gente conhece aqui, ou mesmo o Babalaô, o que é necessário? É necessário essa pessoa estudar aqueles textos bíblicos não, aqueles textos sagrados, os textos religiosos, mesmo lá o pessoal do hinduísmo. O sacerdote é a pessoa que pega um texto em forma de verso ou histórias, ele tem que mergulhar naquilo ali para entender o que está ali naquele significado e transmitir a informação. Raramente uma pessoa dessa pode passar para você algum texto literal, olha, é isso e aquilo. Não existe isso. Não existe isso. É esse conceito de que você consegue pegar numa coisa, alguma coisa pronta, qual você lê e diga, ó, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é falso. Isso não existe em religião. Não existe. Por quê? E essa é a necessidade de você ter que ter um sacerdote, que é aquela pessoa que serve de intermediário entre Deus e a gente. Alguns vão dizer, mas uns bobos que falam, não, mas Deus não existe intermediário, eu posso me relacionar direto com ele. É verdade, sim, Deus não existe intermediário, mas é só, o sacerdote existe para facilitar, para que você possa entender. Você pode, eu já falei anteriormente também, para quem assiste o canal, você pode querer desenvolver uma relação com Deus pessoal sua, na qual você fala tudo que você quer falar e entende tudo que ele diz do jeito que você quer entender. Aí fica uma relação muito boa, né? Completamente egoísta, completamente pessoal, no qual existe apenas um Deus que diz sim para tudo que você quer. Você não está ali querendo, as pessoas que desenvolvem essa relação, elas não querem ser questionadas, elas não querem ser testadas, elas não querem ser colocadas para pensar de uma outra maneira, tá certo? Bom, então o sacerdote sim é um intermediário e não existe, gente, vou repetir aqui o que eu acabei de falar, não existe essa possibilidade de você pegar um texto, ler e já entender o significado pronto. E essa é uma das críticas que eu faço, por exemplo, o pessoal de Fá cubano, né? O Fá cubano, que mergulha só no Fá cubano, em que o cara pega um tratadinho, assim, isso aqui é um resumo de tratado, né? Lembrando que os tratados cubanos são todos iguais, todos são iguais. É o mesmo texto base, tem uma ou duas variações aí, um dia eu conto, deixa eu ver, contar essa história arranja muita confusão. Então tem aqui, né, umas coisinhas escritas bem rápidas aqui, com significados, né, de tudo, ó, isso, e aí o cara sai lendo os significados prontos, olha só. Isso não existe, isto não existe. A pessoa que acha que vai poder acessar aquilo ali e poder falar não existe. Na verdade, essa pessoa deveria estar preocupada, na verdade, com dezenas de histórias que baseiam aquilo, porque aquilo ali são conclusões baseadas em uma série de histórias. E essas conclusões podem variar. Um tratado desse aqui foi uma pessoa que pegou, leu, fez uma interpretação rasa de tudo aquilo que ele aprendeu e fez um resumo.
Olha só, eu mesmo faço meus próprios resumos, né? Quando eu estudo, porque senão fica muito complicado, mas são resumos pessoais. Eu não posso dizer, não, isso aqui é o meu entendimento sobre tudo. Não é verdade, não será dessa maneira, tá? Então, o sacerdote, eu quero deixar bem claro, né? Ainda não entrei, mas estou explicando a função, é essa pessoa que faz essa interpretação e isso é necessário. Aí, então, tudo isso para falar para vocês é o seguinte, que o que eu vou falar aqui é uma interpretação minha, né? Baseado em um Odu específico, eu vou contar a história desse Odu para vocês, e é baseado nesse tipo de conhecimento, assim, esse é o mecanismo do qual eu, né, ou outros fazem, de que a gente lê uma fonte, interpreta, analisa aquilo, e aí baseado nisso eu digo assim, ó, o que Ifá falar para você é isso. Essa é a mecânica do Babalaô. Então o que envolve isso? Envolve um texto, base, histórias, que são às vezes são complicados porque são versos, às vezes são uma história mais contínua. Geralmente são versos que a pessoa traduziu na forma de uma história. Isso tem muita coisa também. Às vezes você tem um verso pequenininho e às vezes você encontra uma história grande, porque na verdade é o seguinte, existe uma tradição oral que gerou aquilo ali. Aquilo é uma parte formal, mas as pessoas contam por trás uma história um pouco mais extensa. Então é um mecanismo bem complicado, é bem complexo isso. Eu falo assim, a pessoa quer ser babalô, muito legal. Muitos anos para você poder estudar, entender, desenvolver aqueles métodos, conhecer esses textos, para você poder chegar e traduzir, para você poder chegar e falar alguma coisa no nome de Ifá para as pessoas, porque é isso que o sacerdote faz, né? O próprio padre, quando lê uma Bíblia, ele lê aquelas histórias todas, parará, e aí ele lê uma história, né? lê um salmo, e aí ele, baseado naquela leitura que ele faz, ele sai falando, né? A missa tem um formato muito legal nesse aspecto, né? O cara estabelece leituras para que depois a homilia do padre seja baseada naquela leitura. Lá os judeus fazem a mesma coisa, o cara lê um pedaço, aí ele vai explicar. E sendo ali a explicação dele, poderiam ter outra explicação. Essa é a grande variedade, né? Ou pelo lado bom, pelo lado ruim, né? Porque você pode ter interpretações diferentes por uma mesma coisa, né? Mas, então, isso aí era, fechando aqui para não ficar muito extenso, esse é o mecanismo que norteia essa coisa. Bom, e o que eu vou falar? Eu vou falar sobre uma mensagem que tem no Odu Obé Ideté. Esse Odu chegou para mim por quê? Porque teve uma criança que nasceu e eu fiz o Ikoxiaê, né? Aquela cerimônia que eu fiz lá, que a gente faz até o 8º dia. Eu fiz lá no, sei lá, no 4º ou 5º. Então eu fiz essa cerimônia de Ikoxiaê, saiu o Odu de nascimento e tal, e eu fui fazer a interpretação e a pessoa, e a criança tem esse Odu Obé Ideté. E aí eu tive que, na verdade, como eu falei, a gente analisa vários Odus, mas eu achei essa história, né? Eu achei essa história. E achei muito interessante, falei assim, cara, eu vou falar para as pessoas sobre isso aqui, porque eu acho que uma coisa bacana no mundo de hoje, essa mensagem de que Ifá passa. E qual é a mensagem? É a mensagem do uso da prosperidade, né? Aí eu tô agora já entrando no significado, né? Então, é a mensagem que Ifá traz, né, de Deus. Ifá traz representando Deus, lembra isso, né? Ifá, os textos sagrados representam a mensagem de Deus e Ifá representa o que Deus está falando. Então, quando eu estou falando aqui, eu tenho essa pretensão de dizer o seguinte, olha, dentro da minha religião, o nosso entendimento do que Deus falou para a gente é esse que eu vou falar para vocês. E aí, baseado no quê? Na minha interpretação. Essa é a grande variação, tá certo? Então, o que eu digo, já falei outras vezes, é que não existe em Ifá a ideia de que o paraíso só pertence aos pobres, né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque existe uma frasezinha de Cristo que diz, né, que é mais fácil um pobre, é mais fácil um elefante passar por um buraco da fechadura, barra da porta, do que um rico chegar ao reino dos céus. Se eu não me engano, é mais ou menos isso aí, que fala, olha, só os pobres terão acesso, os ricos não terão acesso. Aí as pessoas, muita gente derivou, padres derivam, dizendo assim, olha, os ricos nunca vão chegar ao paraíso, Deus não gosta deles e tal. Eu estou falando que existe uma derivação dessa história. Mas, então, como eu sei que existe, muita gente pensa dessa maneira, que só pessoas que sofreram, que chegam lá, assim como tem a visão dos budistas, eu quero trazer uma outra visão, a visão de Ifá, que não diz nada disso. E o que Ifá diz é o seguinte, que não tem essa correlação, pelo contrário, nesta religião, a gente interpreta que Deus é o seguinte, que a prosperidade e o sucesso financeiro são dádivas da vida, dádiva dessa vida, e que todos devem buscar isso e todos merecem receber isso de Deus.
tá? Merece receber. Lembrando que o sucesso financeiro é uma coisa, e isso está associado ao seu esforço, ao seu merecimento, a tudo que você constrói, e prosperidade é outra coisa. O Valnei que sempre me alertou isso, olha, toma cuidado para não misturar as coisas, é verdade. As coisas às vezes parecem similares, né? Mas não são. Prosperidade você pode, dentro da sua simplicidade, dentro da coisa que você tem, você ser próspero ali, no sentido de ter vida, família, conduzir aquilo, atingir o objetivo dentro do que você tem. E sucesso financeiro, riqueza, honra, títulos é um outro caminho, tá certo? Geralmente prosperidade vai te levar a ter honra, vai te levar a ser uma pessoa digna, respeitada, não necessariamente pode te levar a uma pessoa com fartura. São conceitos que a gente tem aqui que são diferentes. Em Fá, muitas das vezes a gente conta esse significado de prosperidade, quando a pessoa atinge isso. Então, assim, promete para a pessoa, você será próximo, você terá honra, você será lembrado pelas pessoas. Isso é importante dizer. Outra coisa é a capacidade de alavancar sucesso financeiro, que depende muito mais do que a pessoa constrói para ela mesma, tá certo? Mas a questão que Fá também fala, apesar disso ser uma dádiva de Deus para todo mundo, e você pode esperar isso, aí você pensa assim, caraca, né, se Deus, se essa religião diz que todo mundo aqui está para ser isso, que dê a minha parte, né? Eu estou esperando a minha parte desse pedaço. Tá bom, mas também tem, né? Em Fá também diz que nem todos, isso está em Ossá, Ossá tem o mistério do Ori, né? Esse fica uma outra conversa, que nem todos serão ricos, tá certo? Nem todos serão ricos, né? E como disse, apesar de que a prosperidade não será ligada à riqueza. O que está em Ossá, se não me engano, é que se todo mundo for, é uma frase simples que eu vou ter que explicar, se todo mundo fosse rico, faltaria uns irocos na floresta, né? Então, nem todo mundo é rico, então o Iroko tem. Por quê? Né? Porque tá vendo? Essa é a frase. Aí como é que a gente traduz isso para a pessoa? A frase é só essa, eu já estou traduzindo. Olha, se todos fossem, faltaria Iroko na floresta. Por quê? Porque Iroko é a árvore que eles fazem, geralmente fazem os caixão das pessoas. As pessoas são enterradas, né, no Iroko, antigamente eram colocadas lá, o cadáver era deixado na árvore de Iroko, aí tem uma outra história que justifica isso, ou o caixão, né, da pessoa era feito com árvore de Iroko, que não gostou. Então, isso já é mais moderno, né? Mais moderno, porque as pessoas antigamente não eram enterradas nem com caixão, né? Era só enrolada, enterrada dentro do chão das casas. Mas vamos lá, não é o objetivo que falar dessa parte de ritos fúnebres, né? Então, só fixando isso aqui. Aí por quê? Mas é uma árvore de Iroko, não tem muita na floresta. Então, se todo mundo fosse rico, o que aconteceria? As pessoas sairiam derrubando árvore e acabar os irocos da floresta. Porque todo mundo teria que usar o Iroko ia acabar. Como o Iroko não acaba, por quê? Porque não tem tantas pessoas que têm os recursos suficientes para poder ser enterrados com o Iroko, né? Então, essa é a frase de Fá. Olha, se todo mundo fosse, acabaria. Então, como não são, sobra Iroko na floresta. Mas Fá traz o conceito básico de dualidade no mundo. Então vamos lá, só fechando um ponto lá, dualidade, né? Então nem todo mundo vai ser. Então, apesar de que essa bênção vem para todos, nem todo mundo será. Então você pode encontrar esse caso, opa, eu caí no lado não, no lado sim. Lembrando, mais uma vez, você tem que desprender as duas coisas. Você pode estar sendo próspero, já está sendo, mas eu queria ter, né, uma Ferrari, um Lamborghini. Olha só, pode ter, você queria estar viajando ao mundo, pode ter, mas tem gente que não é rico. Eu vejo no YouTube aí, tem gente que não é rico, uma pessoa normal como trabalho, mas colocou como meta dele viajar, ele pode viajar ao mundo. Assim, isso não significa que você precisa ter esse sucesso, você precisa ter tudo. Não associe, olha só, ser próspero, ser feliz, não está associado a ter dinheiro, não está certo, né? Está associado a você desenvolver a realização, a sua satisfação pelas coisas que você tem, conquista, a referência que você tem. Eu já falei, tá certo? Então, assim, essas coisas são distintas. Então, o fato é essa dualidade no mundo, você pode atingir, pode não atingir. E também tem a questão de que a cada positivo, isso mostra em todos os odus, sempre tem um negativo. Então, a conquista do sucesso financeiro geralmente pode trazer junto dele a questão da usura, a questão da ganância, a questão do egoísmo, tá certo? Por quê? Porque a pessoa se transforma em mal? Não. Porque o esforço daquela pessoa obter aquilo torna aquela ela muito focada, aí ela
passa a ver as outras pessoas com olhos diferentes, porque ela viu assim, cara, isso aqui é fruto de tanto esforço meu, aquela pessoa não tem... Né? Então, assim, ela passa a ter um certo egoísmo pela coisa que ela atinge. Essas são palavras muito complicadas que a gente tem que aprender a usar e, no momento certo, explicar para as pessoas o que são essa dualidade, que eu estou sendo até liviano de falar tão rápido. Né? Então, e o que Ifá faz, né, através desses N noduos, é entender os comportamentos humanos. Eu sempre digo isso, cara. Ifá é a palavra de Deus que ensina a alma, valor, como é que se entende o comportamento humano. Claro que seria muito bom se a gente nascesse já entendendo tudo, estaria explicando, não precisaria de instrução nenhuma, mas estudando aqueles textos, aquelas histórias, é que a gente desenvolve essa percepção do mundo. Então, por isso que eu falo assim, existem certas reações humanas, reações violentas, ou reações de contestação, coisas que às vezes as pessoas ficam escrevendo comentários, você é isso, você é aquilo. Você vê aquilo, assim, eu entendo assim, são pessoas que não têm percepção, são pessoas muito neófitas, não aprenderam nada, porque à medida que você vai estudando, que se você é uma pessoa de família, você está pessoa dentro da religião, e você vai aprendendo, você vai entendendo o comportamento humano, essas variações, então você vai começando a aprender e você se transforma em outra pessoa, uma pessoa muito mais tolerante, muito mais compreensiva e compreendendo também o que Deus espera de você, né? Então, essas pessoas que reagem a outras pessoas de uma forma inadequada, uma forma agressiva, uma forma grotesca, né, grosseira, são pessoas que estão ali, ó, bem no início da fase do desenvolvimento de emoções, desenvolvimento de entendimento do mundo, de respeito às pessoas. E aí o que você faz? Você não pode nem dar muita atenção, você tem que tratar como se fosse um igual, porque essa pessoa assim, ela tem um longo caminho para frente para ser uma pessoa melhor. Tá? Eu sempre digo isso, a gente tem que ter muita tolerância com isso. Então, nesse sentido da dualidade, Ifá, né, além de me ensinar a interpretar isso, me ensina o seguinte: o que a gente deve fazer para que a gente possa ter a parte boa e não adquirir aquela parte ruim que está acompanhada. Lembra? É importante ter que a religião sempre vê o mundo como dualidade. Isso é muito importante. Essa frase é bem técnica, tá? Dualidade, mais e menos, positivo e negativo. Então, Ifá explica assim, como você ganha a parte positiva sem que a parte negativa cresça junto, de modo que isso se equilibre, para que você, né, possa ascender sem trazer todas aquelas características negativas. E dentro dessa orientação por equilíbrio, Ifá não tem soluções mágicas. O Ifá é muito orientado, não é magia, ao comportamento, né? Ele diz assim, cara, para você vencer disputa, evite as disputas. Para vencer a briga, não cause brigas. Né, se você não quer ter inimigos, evite os inimigos, não os crie. Então essas são as principais recomendações. A gente vê lá ele orientando o comportamento seguinte: não, vira para lá, não deixa. Por quê? Porque esse é o comportamento esperado. A gente meio, né, assim, Ifá não é orientado a dizer vocês, não, pode deixar, vamos lá, vamos enfrentar, magia para lá. Já falei, essa coisa do magia para lá, magia para cá, é coisa dos feiticeiros. As pessoas que são sacerdotes mesmo de Ifá, elas vão falar para você o seguinte: olha, se você está com problema com algum inimigo, uma pessoa, um desafeto, vamos fazer alguma coisa para essa pessoa esquecer de você, virar para o lado e te esquecer. Esse é o comportamento que a gente deve esperar. E não é que vou enfrentar, vou destruir essa pessoa, isso não existe. Isso é só aquelas pessoas que não entendem nada de religião e não entendem nada de fato, tá certo? E em relação à prosperidade, chegando ao ponto, finalmente, né? O ponto do duro, é só a introdução, hein? É só a prosperidade de Ifá. Ifá fala o seguinte: Deus te dá essas bênçãos. Lembra que Deus não dá bênçãos para todo mundo, seja porque você não foi agraciado, você não veio com naquele nascimento para aquele objetivo, você não se estabeleceu ser rico, você ter sucesso financeiro, você não estabeleceu isso, e você nesse seu caminho você não teve essa capacidade. Mas para essas pessoas, então Deus entende isso, e para essas pessoas que conseguem essas coisas, aí Deus dá uma carga muito grande, e isso é cobrado por Deus através do mal teológico. A Jé cobra esse comportamento das pessoas, que é a generosidade no sentido de você pegar as suas bênçãos, o que você ganha de bom, e você transformar aquilo para o bem da comunidade. Eu já falei essa frase aqui: você deve pegar as suas bênçãos e dar para as pessoas. Você deve ter a preocupação com as pessoas que estão em volta de você e a sua comunidade. Então, voltando nisso, reconhecendo que nem todo mundo nasce com essa coisa de querer ter riqueza.
Mas algumas pessoas, todo mundo quer ser próspero e quer ser feliz. É uma coisa que não faz parte. Ninguém nasce para ser feliz, infeliz, tá? Então, e algumas pessoas, seja por vidas anteriores, ou pelo objetivo, ou então pelo próprio caráter que desenvolve, são abençoadas por Deus. E o que Deus fala através de Fá? Que essa pessoa tem que ser generosa e gentil. Já falei essa frase, essas instruções algumas vezes. Seja sempre generoso e gentil com as pessoas, com a nossa sociedade. Existe um senso absurdo de utilidade da gente com a sociedade. Então, ele diz que a gente deve distribuir isso. Isso está em vários lugares, Eu vou falar desse Odu. Esse é um Homo Odu, eu dificilmente falo de Homo Odu aqui, mas tem alguns que valem, algumas mensagens que valem a pena, e é por isso que eu estou falando aqui. Mas nos meios, a gente encontra isso no Obará, no Ireté, no Oxé. Isso tudo está retratado lá, falando várias vezes sobre pontos de vista diferentes, tá certo, né? Então, o que eu vou falar agora, vou ler uma historinha para vocês e ajudar nas interações. A fonte disso, como eu falo sempre, minha fonte são de africanos, são nigerianos, são de Yorubá, né? E é do Maulana Kadenga, tá certo? Essa é uma fonte importante, eu vou até mostrar, depois eu mostro para vocês a fonte. O Maulana Kadenga é uma fonte muito legal, eu gosto dela, mas assim, não tem todos os versos lá, tem só alguns. Tem muitos versos, mas não tem todos, tá? Então, assim, só que os que tem, às vezes são mensagens curtas, às vezes são mensagens longas. No BNT a mensagem é mais longa, e aí vale a pena a gente ter, as informações são sempre muito boas, muito boa qualidade. Então, eu vou falar algumas coisas que estão lá, que ele diz assim, olha só. O início, então já estou lendo a fonte, né? Isso aqui são compilações minhas, tá? O início de fazer errado é bom e prazeroso. O fim da maldade é ruim. Não podemos usar o mal para manter os bens e esperar que eles sejam ancorados firmemente. Olodumare é o Senhor da terra. Olodumare é o Senhor do julgamento. A retribuição pertence a Olodumare. O Rei do mundo vai recompensar qualquer um precisamente de acordo com o trabalho das suas mãos. Pausa aqui, tá certo? Então é por isso que assim, por que eu posso falar para vocês isso, que vocês não devem buscar o errado, quando ele fala na primeira parte, né? Fazer errado no início é bom. Então, quando você faz alguma coisa errada, quando você atinge um atalho, quando você não é uma pessoa correta, você é uma pessoa ética, você sim pode atingir bons resultados, tá certo? Você pode atingir coisas que você queria, mas o final dessas coisas são ruins. Por quê? Porque aí entra a questão do mal teológico, a Jaya de Ogum entra em cima de você, né? Que vai expropriando você das coisas, te tornando infeliz. Então o fim não é bom. Então dizendo o seguinte, você deve ser uma pessoa boa, porque apesar de você poder ter os resultados que você espera, isso nunca vai terminar bem, tá? E que ele também diz o seguinte, as coisas adquiridas com o mal, da forma errada ou não da forma correta, elas serão perdidas, você não vai manter, você não vai ancorar na sua vida aquelas realizações, vão ser coisas que serão temporárias. Aí ele diz isso, alertando a gente que o Olodumare é este Deus que faz o julgamento, e esse julgamento não é apenas, olha só, presta atenção, esse julgamento não é apenas na hora que você volta por não, que você vai ser julgado pela vida, não. Esse julgamento de Olodumare ocorre ao longo da sua vida. E como é que o Olodumare atua na sua vida ao longo com esse julgamento contínuo? Através de Adé, através de Ogum, através dos próprios orixás, que vão influenciar essa vida e fazendo você ter percalço, tornando ela difícil, fazendo você ter perda do que acontece com você. Então, são duas coisas que é falsa. É falsa a coisa que você pode atingir qualquer coisa que tanto faz, você está solto no mundo. É a falsa afirmação de que somente no final você será avaliado, você vai ser aqui. E é falsa aquela pessoa que acha que não existe, então, como eu digo, eu vou falar em outro vídeo que eu falo sobre isso, que não existe pecado, que não existe coisa errada. Pecado a gente tem que traduzir como as coisas erradas, coisas que Deus não aprova. Sim existe, e sim existe punição para isso. Você, assim, essa assunção de que essa religião não tem pecado e que a gente não é punido por isso, isso é uma bobagem. A pessoa partiu de uma ideia errada e saiu falando coisas para as outras pessoas, tá? Olha só, nesse mesmo Odu também tem uma frase muito interessante para vocês verem a dificuldade, porque qual o trabalho que o Babalô tem que fazer. Olha só, ele diz assim, num versinho lá, o vento suave faz as folhas das árvores da fazenda balançarem.
O vento forte sacode as folhas violentamente. Este foi o ensinamento de Fá para Orunmila. Aí eu disse, bom, e daí? Pois é assim que funciona em Fá. O que isso quer dizer? Quer dizer que fazenda está associada com a prosperidade, o seu trabalho para gerar riqueza, e que você deve sempre fazer isso de forma suave, você deve atingir a prosperidade, a riqueza, você deve conduzir a sua vida nesse sentido de uma forma com paciência, com parcimônia, né? Tem outro livro que diz que você nunca deve agarrar a corda da prosperidade com muita violência, você sempre deve fazer isso com muita calma. O vento balança a folha das árvores com calma e a ventania, né, sacode violentamente as árvores, trazendo o prejuízo, trazendo o que é ruim. Você vai perder aqueles frutos que você está trazendo. Então, assim, diz isso. Essa é a recomendação. Olha, você deve buscar essa sua evolução de bens, essa coisa de forma sempre calma, de forma pausada, de forma a não avançar com ganância, né? Isso está retratado no Oxé, também traz essa mensagem no Do Oxé Meji, tá? Então você deve fazer isso porque assim você vai adquirir e você não vai gerar atrito em volta de você. Então aquelas coisas que você vai conquistar serão as coisas definitivas e permanentes e você não vai trazer desgaste em relação às pessoas que têm em volta de você. Sempre deve, em volta de você, você sempre deve conduzir a sua vida de forma mais suave possível para que você esteja sempre em harmonia com a sociedade que envolve você. Agora a última historinha, porque tem outras histórias dele aqui, mas eu não vou falar não. Vou terminar nessa aqui, olha só. Aí ele diz, tem um último verso que eu vou falar agora nesse comentário. E Fá disse que a honra devida a mim seria me mostrada. E Fá me perguntou o quanto que eu queria ser próspero. Eu disse que queria ser próspero como o Olujubá de Ilalá, da cidade de Ilalá. O Olujubá de Ilalá transformou a floresta em um lugar de viver. Ele transformou um despejo em um mercado. Ele construiu uma casa para a família de sua mãe e de seu pai. Ele se tornou uma pessoa respeitada, daquelas que se saúda primeiro quando se acorda. Isso é muito importante. Ele se tornou uma pessoa apreciada. Meu Ifá, me permita a ser próspero como o Olujubá de Ilalá. Tá? Isso é lindo, né? Então, esta é a indicação de Ifá para a gente. Que a gente deve ter as bênçãos, como foi o Olujubá de Ilalá. Então a pessoa sentiu, eu quero ser próspero como ele foi. Porque ele, quando adquiriu a prosperidade, o que ele fez? Ele distribuiu aquela riqueza para a sociedade, transformou a floresta num lugar de viver para as pessoas poderem estar, criou um mercado, ajudou a família. Então, assim, ele foi aquela pessoa essa frase parece simplesmente importante, não, aquela pessoa que primeiro se saúda quando acorda, quando a pessoa acorda, aí eu agradeço aquela fulano, significa que ele ajudou muitas pessoas e as pessoas são gratas a ele. Então, assim, essa é, né, ainda mais porque tem gente que diz, quando eu vou dormir, eu penso, no Zorubá, o conselho de fé é o seguinte, quando você acordar, você deve rezar, né? Então, assim, é visão diferente, né? Não quando você dorme, quando você acorda. Você reza para o dia que se inicia, né? Essa essa, como a gente pensa aqui. Então, essa é a mensagem. Você deve ter essa prosperidade, essa prosperidade deve ser alguma coisa que você distribua. Aí sim você vai estar sendo uma pessoa respeitada. Por quê? Porque o que essa religião diz é o seguinte, o que você deve atingir nessa vida, você não carrega essas coisas. O que você carrega para a próxima vida? A honra, a lembrança, os títulos, esses títulos que as pessoas se dão, esse tratamento, essa lembrança, esse vínculo, é isto que você carrega para a sua próxima vida. E isso, por que você está dizendo isso? Porque é isso mesmo, isso está em Otuá. Otuá Meji é aquela pessoa que trouxe para a vida dele, trouxe para esta vida os créditos, todas as coisas boas que ele fez em outras vidas. Isso é o Otuá Meji que está dizendo isso. Assim como Yoeku é aquela pessoa que nasce trazendo do Orun toda a prosperidade dela. Eu escolhi ser dessa maneira. Oeku. E Oeku traz o segredo das vidas anteriores. Otuá, a manifestação daquela pessoa como um preferido de Deus para receber as bênçãos
disso. Então, essa é a mensagem de Fá. E essa mensagem de Fá também se reflete em outros odus. Como eu falei, em Obarameji, aquilo que a gente atinge, aquela riqueza que a gente atinge, a gente deve, com o nosso esforço e merecimento, ou seja, eu me esforcei e eu mereci aquilo que eu vou ganhar, ele diz que ele deve ser usado para ajudar as demais pessoas que estão em volta. Então, a mensagem de Obará é: você trabalha, você se esforça, você tira seus obstáculos, você alcança seus objetivos, mas aquilo que você conquista, você deve espalhar aquilo para as pessoas que estão em volta, para que todas as pessoas em volta de você usufruam daquelas bênçãos que Deus deu para você. Deus não consegue dar bênçãos para todas as pessoas. E Ele espera que aqueles que atinjam ajudem todas as pessoas que não conseguiram atingir. Também vai aparecer de novo em Ireté, da mesma maneira em que você recebe Ireté, né? É o Odu no qual você está ligado diretamente ao sucesso financeiro, né? Ireté e Oxé. Você tefa, né? Você cria, através do seu esforço, do seu caminho, das suas mãos, das suas pernas, o seu sucesso financeiro. Mas o comportamento correto é você compartilhar aquilo e você não reter. Ele é até o dos milionários. O lado negativo é quando a pessoa, devido àquele esforço que ela teve para aquilo, ela retém aquilo, ela gera o egoísmo, né? Você ganha aquele dinheiro porque você valoriza demais o seu esforço, você fica insensível para as pessoas que estão em volta de você, tá certo? O seu esforço que você fez para atingir aquela prosperidade financeira, aquele sucesso financeiro, cega a sua generosidade. E este é Ireté. Ireté, além de ser o Odu da conquista da riqueza financeira, é o mal da riqueza. O mal da riqueza está em Ireté, está retratado. Então lembra, dualidade, tem os dois lados. E o outro do que fala justamente disso é Oxé, no qual a pessoa fala dos milionários que adotaram a ilegalidade, em que eles agridem a sociedade que está em volta, as pessoas na volta vão poder ir com aquela energia, né, desmedida para poder atingir o recurso financeiro, e aí se tornam pessoas ruins, pessoas não desejadas pela sociedade, coisas que vão refletir não só nessa vida, como também nas outras vidas que elas vão ter, tá certo? Então, essa é a mensagem. Então, essa mensagem, eu li essas duas coisas para você, né? Existem outras coisas nesse Odu, mas essas são as mais interessantes. Eu achei bem interessante quando fala essa mensagem sobre prosperidade. Eu já fiz um vídeo aqui sobre Fá da prosperidade, vocês deveriam ver o vídeo, né? Que eu dou essas coisas aqui. Mas a última mensagem de Obed-Eter que eu quero falar, gostei muito dessa mensagem, que eu queria terminar com vocês com essa coisa na cabeça, tá certo, né? Que ele diz, são as coisas que Fá é o mundo real, né? E Fá fala das pessoas reais, como elas são de verdade, do mundo real. Por isso que eu falo, Babalu é uma pessoa que tem que estudar muito, 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 para poder entender todas as mensagens que tem aqui, né? Esses tratadinhos aqui não servem para nada, tá certo? Fazedores de bom, beleza? Então lá. Olha que ele fala, ele diz, a última historinha aqui, ele diz que o mundo, primeiro ele diz o seguinte, né, que os homens, ele reafirma essa coisa que eu já falei em Hiroshima, né, que é que os homens foram escolhidos para trazer a bondade, nós humanidade, os homens, fomos escolhidos para trazer bondade ao mundo, tá certo? Trazer o belo, nós somos as pessoas que vão trazer beleza ao mundo, tá? Só que assumir o mundo, quando mais requer elevação espiritual, moral, caráter, valores elevados, tá? E ele diz assim, apesar, né, Deus assim, a gente sabe o mundo como é, não tem cor de rosa. O mundo está cheio de gente inútil. Olha só, presta atenção, o mundo está cheio de gente inútil, isso que está falando. Temos que procurar muito para encontrar pessoas boas. Poucos serão aqueles que nos ajudarão a trazer o bem ao mundo. Isso é o que Fá está falando, tá? E aí ele conta, em alguns versos, ele fala sobre a questão de não ter o critério da escolha, ele fala da nossa utilidade ou inutilidade, né? E ele, nesses versos, ele nos desafia a ser uma das
poucas pessoas que trazem o bem ao mundo, tá certo? Olha, Deus quer que a gente faça o bem, mas Ele sabe o seguinte, poucas pessoas farão isso para todo mundo. E nos desafia que nós devemos ser essas pessoas. E como? Através de moral, princípios espirituais ancestrais e ensinamentos de fé. Então, assim, o mundo será melhor quando você tiver valores de Deus que Deus manda você ter, tiver princípios morais e tiver o respeito a toda a sua história, os valores antigos que você tem, tá? E diz que fazendo isso, nós abriremos o caminho para outras pessoas boas, até que a quantidade de pessoas boas não sejam raras. Então, sim, reconhece que essas pessoas boas são raras, são poucas, mas que a gente deve fazer esse nosso trabalho com persistência, com insistência, com resiliência, para que a quantidade de pessoas que pensem como a gente, que valorizem família, a sociedade, valores ancestrais, né, os ensinamentos, a ética, sejam em maior volume. E quanto mais volume for essas pessoas, mais elas vão passando essas mensagens para as outras. Então, veja bem, esse tipo de história nos abre a possibilidade de falar, assim, nos dá, dependendo do sacerdote, do motivo, do dia, nos dá a possibilidade de falar muito mais sobre a sociedade, sobre desenvolver isso, né, falando sobre atitudes que as pessoas tomam hoje em dia, de desvios que as pessoas acham que podem fazer tudo, de liberalidades que elas tomam, de ofensa, atitudes das pessoas de destruição da teia social, dos valores, da ética, as pessoas acham que podem refazer tudo. Então, assim, nesse ponto de vista, defendendo isso, defendendo esse tipo de conhecimento, é que a gente pode sim, né, dentro de falso sacerdote, ser acusado de ser uma pessoa conservadora, reacionária, mas olha só, sim, mas como eu falei, poucas pessoas são as boas. Essas pessoas ruins, que são as pessoas que querem destruir essas teias, né, de integração e de união com a sociedade, são muitas. E fala, essas são as pessoas ruins do mundo, essas pessoas que não querem dar valor a essas coisas que unem as pessoas que agregam, as pessoas que buscam a família, as pessoas que buscam os amigos, que buscam a utilidade social, que buscam os valores entre as pessoas. Eu estou falando, baseado numa leitura, a gente vai derivando. Essas são as pessoas, quem fala diz, essas são as pessoas ruins no mundo, elas estão aí para prejudicar. Poucos serão aqueles que trarão a beleza ao mundo. E trazer a beleza ao mundo são essa coisa desses valores. E nesse ponto, eu poderia ter dito o seguinte, tá vendo? A sua valoriza os conservadores, aqueles que trazem os valores das pessoas de gerações para gerações, seguindo e respeitando essa coisa toda, né? Então, assim, se a gente entende, aprende e tem essa coragem, você passa a ser mais um representante de trazer essas coisas, esses valores para as pessoas, e aí você passa a ficar dentro do conjunto das pessoas que são as pessoas castradoras, ameaçadoras, gente que a gente pode ter, quero ter toda a liberdade do mundo, eu posso ser tudo que eu quiser. Pois é, sim, você pode ser tudo, você pode realizar tudo se quiser, mas dentro de uma construção social importante, tá certo? Bom, falei, dá para falar mais 30 minutos só sobre esse pedacinho aqui que eu estou falando aqui agora, né? E me dá o poder para isso, ou seja, me dá as palavras que eu posso representar, que eu posso interpretar, que eu posso me justificar, mas é isso aí, tá certo? Não dá para fazer nesses vídeos curtos aqui, tá bom? Abraço a todos, espero que tenha sido útil, espero que tenha entendido a mensagem, espero que tenha entendido como é que a gente pode derivar e como é complicado você ser um valor, tá? Todo o conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para saber quando os vídeos novos são lançados.